Você já sentiu aquele arrepio na espinha quando percebe que alguém próximo está tecendo uma teia de inverdades ao seu redor? Sabe quando os elogios perdem o brilho e as alfinetadas, camufladas de brincadeira, se tornam constantes como a chuva em abril? Aquela sutil, porém incômoda sensação de que algo mudou, mas você não consegue identificar a origem da mudança? Carl Jung, um gigante da psicologia, dedicou sua vida a explorar os recantos sombrios da alma humana e descobriu algo revelador. A inveja raramente se mostra abertamente. Ela prefere as sombras, o disfarce, manifestando-se através de pequenas mentiras, tão inocentes que muitas vezes o próprio invejoso se torna cego para suas ações. E o pior, enquanto você, com a melhor das intenções, estende a mão e oferece o benefício da dúvida. Essas pequenas doses de veneno se acumulam, contaminando suas relações. A inveja, segundo Jung, é uma das emoções mais devastadoras que existem, pois atinge o ego no seu ponto mais vulnerável. Quando você é alvo da inveja, não se trata apenas de cobiçar o que você possui, é sobre não suportar que você possua. É sobre a dor lancinante que sua felicidade, seu sucesso, suas qualidades despertam no outro. E como essa dor se torna insuportável para o ego, o inconsciente aciona mecanismos de defesa. E qual é o principal deles? A mentira. Mentiras sobre você. Mentiras para você. Mentiras para si mesmo. Prepare-se, pois neste vídeo você irá desvendar os 7 sinais que Carl Jung identificou como as máscaras da inveja. Sinais que se escondem nas entrelinhas das conversas, nos gestos quase imperceptíveis, nas histórias que não se encaixam. Porque a verdade é clara: o invejoso jamais confessará sua inveja, mas inevitavelmente deixará um rastro. E você precisa estar apto a reconhecê-lo para se proteger. Antes de prosseguirmos, preciso enfatizar algo que Jung sempre destacou em sua obra. Reconhecer a inveja não significa viver em paranoia, desconfiando de cada rosto que cruza seu caminho. Significa, acima de tudo, honrar sua intuição. Significa parar de se culpar por aquele desconforto, aquela angústia inexplicável que surge na presença de certas pessoas. Você não está imaginando coisas. Você está captando sinais reais. Sinais que sua mente consciente se recusa a decifrar. Afinal, quem quer acreditar que é alvo de inveja? A verdade é que a inveja fere ambos os lados. Para o invejoso, é um tormento inacabável. Para o invejado, é fonte de confusão e destruição. Mas o conhecimento é sua escudo, e você merece conhecer a verdade sobre aqueles que te cercam. Afinal, relacionamentos edificados sobre a inveja disfarçada jamais serão seguros. E Jung sabia disso como ninguém. Se você chegou até aqui, é provável que já tenha sentido um nó na garganta em algum relacionamento. Talvez aquele amigo de longa data que se transformou após sua promoção. Talvez aquele familiar que nunca perde a oportunidade de criticar suas conquistas. Talvez aquele colega que te cobre de elogios na frente, mas te apunhala pelas costas. A dor de descobrir que você é alvo de inveja é uma das experiências mais solitárias que existem. Porque quando você tenta verbalizar essa dor, invariavelmente ouve: você está vendo coisas demais, nem todo mundo te inveja, e então você se sente ainda pior. Mas Jung nos legou um ensinamento libertador. Confie no que você sente. Sua alma carrega mecanismos ancestrais para detectar ameaças sociais. Se algo lhe parece errado, provavelmente está errado. E é por isso que vamos mergulhar nesses 7 sinais agora. Porque você não está louco, você não está sendo dramático, você está percebendo a inveja real, escondida sob diferentes máscaras. E chegou a hora de validar sua percepção.
Primeiro sinal: eles diminuem suas conquistas. Com mentiras sobre a sorte, Carl Jung dedicou-se a estudar como o ego se defende das ameaças. E para o invejoso, uma das maiores ameaças é reconhecer que você merece o que conquistou. Porque se você merece o que... Isso diz sobre eles que não possuem, que não se esforçaram o suficiente, que não são tão capazes. Isso é insuportável para o ego. E então, o que acontece? O invejoso cria uma realidade paralela, onde seu sucesso não é fruto do seu mérito, mas sim da sorte. Não é talento, mas sim circunstância. Não é esforço, mas sim privilégio. E essa realidade é uma grande mentira, mas é psicologicamente necessária para que o invejoso consiga seguir em frente sem desmoronar. Fique atento aos comentários que você recebe quando alcança algo. Você conseguiu a promoção? Ah, teve sorte que o Ricardo pediu demissão. Senão, não teria a mínima chance. Comprou um carro novo? Ah, bom ter pais que podem dar uma mãozinha, né? Está em ótima forma? Ah, você tem genética boa. Eu não consigo emagrecer porque meu metabolismo é lento. Fechou um contrato importante? Ah, o mercado está bombando. Qualquer um faria o mesmo agora. Percebe o padrão? Em cada situação, existe uma mentira, implícita ou explícita, que elimina seu mérito e atribui seu sucesso a fatores externos. Jung chamava isso de projeção defensiva do ego. O invejoso projeta sua própria incapacidade ou falta de esforço em você, através de narrativas falsas sobre sorte e privilégio. Uma cliente me confidenciou que, sempre que compartilhava uma conquista profissional com sua irmã, recebia o mesmo tipo de resposta. Quando foi promovida, a irmã disse: "Ah, o chefe deve ter uma queda por você." Quando ganhou um prêmio, a irmã disse: "Ah, você conhece as pessoas certas." Quando abriu o próprio negócio, a irmã disse: "Ah, você tinha dinheiro para investir, nem todo mundo tem essa sorte." A realidade: a mulher trabalhava 12 horas por dia, economizou durante anos, fez cursos, construiu uma rede de contatos, se qualificou, mas a irmã jamais reconheceu isso. Por quê? Porque reconhecer o mérito alheio significaria admitir que ela poderia ter feito o mesmo, mas escolheu não fazer. E essa verdade era dolorosa demais. Jung explicaria: a irmã não estava necessariamente mentindo de propósito. Ela realmente acreditava em suas próprias mentiras, porque o inconsciente construiu essas narrativas como defesa. A alternativa seria confrontar a própria inveja. E isso o ego não permitia. Mas as mentiras sobre sorte são apenas a ponta do iceberg. O segundo sinal é ainda mais sutil. Segundo sinal: eles inventam ou exageram seus próprios problemas. Para roubar sua atenção, Jung identificou um padrão fascinante nas personalidades invejosas. Elas simplesmente não suportam que você seja o centro das atenções de forma positiva. Então, sempre que você compartilha algo bom, elas sentem a necessidade de redirecionar o foco para si mesmas. E como fazem isso? Através de problemas inventados, exagerados ou perfeitamente cronometrados. Isso acontece porque, para o invejoso, sua felicidade representa uma ameaça. Sua luz ofusca a existência deles. Então, eles precisam criar uma crise, uma emergência que te obrigue a parar de brilhar e começar a consolá-los. É manipulação emocional, disfarçada de vulnerabilidade. Veja como isso se manifesta na prática. Você anuncia que vai se casar. A pessoa invejosa imediatamente compartilha que está passando por uma crise no relacionamento e precisa desabafar. Você recebe uma promoção. A pessoa invejosa conta que está correndo o risco de ser demitida e está desesperada.
Você posta uma foto feliz, já aconteceu de alguém te elogiar, mas você sentir um calafrio estranho, ou de receber um conselho preocupado que te deixa ainda mais inseguro. A inveja é maestra em se disfarçar, e Carl Jung, mestre em desvendar os segredos da alma humana, nos ensinou a reconhecer suas máscaras. A pessoa invejosa jamais vai admitir que sente inveja de você. Ao invés disso, ela vai usar tudo ao seu alcance para te diminuir, para roubar a sua alegria e para te convencer de que a sua felicidade não é merecida. Então, você conta uma novidade boa e a pessoa invejosa comenta que bom para você, ou manda uma mensagem dizendo que está péssima e precisa conversar. Percebe a armadilha? O timing nunca é coincidência. Carl Jung nos ensinou que o inconsciente é perfeitamente cronometrado. A pessoa invejosa pode até não perceber conscientemente o que está fazendo, mas o inconsciente dela sabe exatamente quando agir para roubar o seu momento de brilho. E aqui está a parte mais insidiosa. Muitas vezes, os problemas são reais, mais exagerados, ou são antigos, mas só são mencionados naquele momento específico, ou são pequenos, mas dramatizados. A inverdade não está na existência do problema, está na forma e no momento de apresentá-lo. Imagine a seguinte situação. O Lucas, um cara super dedicado, recebe elogios numa reunião. Logo depois, o Rogério, um colega de trabalho, puxa ele para um canto e diz que está com uma crise de ansiedade e precisa muito conversar. Em outro momento, o Lucas fecha uma venda gigante e é celebrado por toda a equipe. O Rogério surge do nada, dizendo que vai pedir demissão porque não aguenta mais a pressão. No começo, o Lucas ficava genuinamente preocupado e dedicava um tempão consolando o Rogério. Mas, com o tempo, ele percebeu o padrão. Toda vez que ele tinha um momento positivo, o Rogério tinha uma crise e, curiosamente, essas crises desapareciam assim que a atenção se voltava para ele. Era quase como se fossem inventadas. Carl Jung chamaria isso de vampirismo emocional. A pessoa suga a sua energia, a sua alegria, criando dramas que te forçam a deixar de celebrar para consolá-la. E se você não responder com a atenção que ela espera, sabe o que acontece? Você vira o insensível, você vira o egoísta. Gaslighting. Perfeito. Agora, preste muita atenção no terceiro sinal, porque ele é extremamente comum. Terceiro sinal. Eles espalham inverdades sobre você para outras pessoas. Carl Jung descobriu que a inveja precisa de validação externa para se sustentar. Não basta a pessoa invejosa criar narrativas falsas. Internamente, ela precisa que outras pessoas acreditem também. Por quê? Porque se ela conseguir convencer outras pessoas de que você não merece o que tem, isso confirma a narrativa dela e protege o ego. É por isso que pessoas invejosas espalham inverdades sobre você para terceiros. E essas inverdades são especialmente perigosas, porque você muitas vezes não sabe que estão acontecendo, até que seja tarde demais. As inverdades podem ser de vários tipos. Inverdades por omissão. Eles contam a sua história, mas removem a parte do seu esforço. A Camila conseguiu a promoção, mas não mencionam as 60 horas semanais que ela trabalhou. Inverdades por distorção. Eles pegam algo que você disse e mudam totalmente o contexto. Ela disse que está feliz com o carro novo, mas não mencionam que você economizou durante 3 anos para comprar. Inverdades por invenção. Eles literalmente inventam coisas que você nunca disse ou fez. Ele anda se achando muito agora que foi promovido, sendo que
Você nunca mudou o seu comportamento. Carl Jung explicava que essas inverdades servem a um propósito psicológico profundo: criar uma realidade alternativa, onde você não merece inveja, porque não é tão especial assim. Se eles conseguirem plantar dúvidas sobre você em outras pessoas, isso valida a inveja deles. Viu só? Não sou só eu que acho que ele não merece. A Mariana descobriu por acaso que uma amiga estava espalhando inverdades sobre ela. A amiga dizia para outras pessoas que a Mariana tinha conseguido o emprego, porque o pai conhecia o dono da empresa. Inverdade completa. O pai dela nem mora na mesma cidade. Mas a inverdade já havia se espalhado e criado uma percepção falsa sobre o mérito dela. Quando a Mariana confrontou a amiga, sabe o que aconteceu? A amiga negou tudo. Disse que a Mariana estava paranoica, que devia ter entendido errado, que nunca falaria isso. Gaslighting clássico. Transformar a vítima em louca e a mentirosa em inocente. Carl Jung alertou: pessoas invejosas são mestres em controlar narrativas. Elas sabem exatamente o que dizer para cada pessoa. Com você, são doces e elogiosas. Com os outros, são venenosas e diminuidoras. E se você confrontar, vão sempre ter testemunhas dizendo: mas ela sempre fala tão bem de você. Mas ainda tem mais. O quarto sinal vai te fazer rever várias conversas. Quarto sinal: eles fazem perguntas falsamente preocupadas. Carl Jung estudou extensivamente a linguagem e descobriu que perguntas aparentemente inocentes podem carregar intenções sombrias. Uma das manifestações mais comuns da inveja é a pergunta falsa, aquela que se disfarça de preocupação, mas na verdade planta dúvida, insegurança ou culpa. Pessoas invejosas fazem esse tipo de pergunta porque não conseguem atacar você diretamente, sem revelar a inveja. Então, atacam através de preocupação fabricada. E o pior, se você se ofender, elas vão dizer: eu só estava preocupado com você. Veja exemplos práticos. Sobre trabalho. Você tem certeza que está preparado para esse cargo? Não vai ser muito estressante para você? Sobre relacionamento. Você acha que ele realmente te ama ou está com você por interesse? Sobre conquistas. Você não acha que tudo isso está acontecendo rápido demais? E se não der certo? Sobre aparência, você emagreceu muito. Será que não está doente? Percebeu o padrão? Cada pergunta planta uma semente de dúvida. Será que estou preparado? Será que ele me ama? Será que vai dar certo? Será que estou doente? Carl Jung chamava isso de sabotagem sutil, através da introdução de incerteza. E a parte mais cruel é que a pessoa faz essas perguntas com cara de preocupação genuína, com voz suave, com toque no braço, com olhos cheios de falsa empatia. Então, se você reage mal, parece ingrato. Afinal, a pessoa estava só preocupada, né? A Ana estava radiante com um novo relacionamento. Encontrou um cara que a tratava bem, que a respeitava, que era estável emocionalmente. Ela estava feliz pela primeira vez em anos, mas tinha uma amiga que, toda vez que elas se encontravam, fazia perguntas como: você tem certeza que ele não tem nada escondido? Homem bom demais é suspeito. Você já verificou o passado dele? No começo, a Ana achava que era preocupação genuína, mas com o tempo percebeu: a amiga nunca celebrava o relacionamento, só plantava dúvidas. E, coincidentemente, a amiga estava solteira e infeliz há anos. A inveja estava clara, mas disfarçada de cuidado. Carl Jung ensinou que quando alguém genuinamente se preocupa com você, a preocupação vem acompanhada de suporte. Mas quando é inveja disfarçada,
A preocupação vem acompanhada de sabotagem emocional. Agora vem o quinto sinal, que é especialmente traiçoeiro. Quinto sinal: eles espalham inverdades, dizendo que outras pessoas falaram mal de você. Esse é um dos sinais mais manipuladores que Carl Jung identificou. Pessoas invejosas frequentemente inventam que terceiros falaram mal de você. Por quê? Porque assim elas podem te magoar sem assumir responsabilidade. Elas são apenas mensageiras, de certo? Errado. Na maioria das vezes, ninguém falou nada, ou falaram algo neutro, que foi distorcido, ou foi a própria pessoa invejosa que disse, e agora está atribuindo a um terceiro fantasma. É pura inverdade, mas extremamente eficaz. Veja como funciona. Sabe, eu não penso isso. Mas o pessoal comentou que você anda muito convencido depois da promoção. Eu te defendo. Mas tem gente dizendo que você só conseguiu isso porque tem QI. Não leva a mal. Mas ouvi que algumas pessoas acham que você mudou. Percebeu a estrutura? Sempre começa com eu não penso isso, ou não leva a mal, mas... E então vem a facada envenenada, atribuída a pessoas sem nome. O pessoal tem gente. Algumas pessoas. Quem? Ninguém sabe. Porque provavelmente não existem. Carl Jung chamava isso de triangulação fantasma. A pessoa invejosa cria um terceiro fictício para validar seus próprios sentimentos negativos sobre você. E de quebra, te deixa paranoico sobre quem pode estar falando mal pelas costas. Um sujeito tinha um colega que vivia fazendo isso. Cara, só para você saber, tem gente comentando que você não está entregando resultados. O sujeito ficava confuso, porque seus números estavam excelentes, mas a semente da dúvida estava plantada. Ele começou a se sentir inseguro, a trabalhar ainda mais, a se estressar, até que um dia ele decidiu perguntar ao chefe diretamente se havia algum problema com seu desempenho. O chefe ficou surpreso. Problema? Você é um dos melhores? Ninguém está insatisfeito. Foi quando o sujeito percebeu. O colega estava inventando tudo. Não havia gente nenhuma. Havia só inveja. Carl Jung alertou: quando alguém te traz fofoca negativa supostamente vinda de terceiros, há uma chance muito grande de ser mentira ou distorção da própria pessoa, especialmente se ela nunca identifica quem disse. Apenas esse plural vago e assustador. As pessoas. Mas espera, porque o sexto sinal vai te surpreender. Sexto sinal: eles mentem sobre suas próprias conquistas para competir. Carl Jung observou que pessoas invejosas frequentemente entram em modo competição quando você compartilha algo positivo. Mas como elas não têm conquistas reais para competir, o que fazem? Inventam, exageram, mentem sobre suas próprias vidas para não parecerem inferiores. Isso acontece porque a inveja não suporta a simetria. Se você está crescendo e eles estão estagnados, o ego deles não aguenta. Então, criam uma realidade paralela, onde eles também estão indo bem. Às vezes, melhor que você. Tudo mentira, mas necessário para preservar o ego. Veja exemplos concretos. Você conseguiu uma promoção. Eles, que legal! Eu também estou em processo final de promoção. Deve sair semana que vem. Em verdade, nenhuma promoção está vindo. Você, comprei um apartamento. Eles, parabéns. Eu estou olhando um também, mas é maior que o seu. Ainda decidindo se compro. Em verdade, não tem dinheiro nem estão olhando nada. Você, terminei a faculdade. Eles, que ótimo. Eu estou pensando em fazer mestrado no exterior. Já recebi algumas propostas. Em verdade, não receberam proposta nenhuma. Carl Jung chamava isso de grandiosidade compensatória.
A pessoa infla a própria realidade para compensar a inadequação que sente quando comparada a você. E o pior? Muitas vezes, eles começam a acreditar nas próprias inverdades. O inconsciente constrói essas fantasias tão solidamente que se tornam verdades subjetivas. Uma mulher tinha uma prima que fazia isso constantemente. Quando a mulher começou a namorar, a prima inventou que também estava saindo com alguém maravilhoso. Quando a mulher ficou noiva, a prima disse que o namorado dela ia pedir em casamento em breve. Quando a mulher casou, a prima desapareceu. Por quê? Porque não havia namorado. Nunca houve. Era tudo inverdade para competir. E aqui está a parte triste. Essas inverdades não fazem a pessoa invejosa se sentir melhor. Pelo contrário, criam um ciclo vicioso, onde precisam mentir cada vez mais para sustentar a fachada. E quanto mais mentem, mais se afastam da realidade e mais infelizes ficam. Carl Jung ensinou: quando alguém sempre precisa te igualar ou superar em cada conquista que você compartilha, a inveja operando, amigos reais celebram suas vitórias, sem precisar roubar seu momento com histórias duvidosas sobre si mesmos. Agora, presta atenção, porque o sétimo sinal é o mais perigoso de todos. Sétimo sinal: eles mentem sobre te apoiar, mas sabotam pelas costas. Esse é o sinal mais destrutivo que Carl Jung identificou nos estudos sobre inveja e traição. É quando a pessoa mantém uma fachada de apoio total na sua frente, mas ativamente trabalha contra você pelas costas. É a pior forma de inverdade, porque você acredita ter um aliado, quando na verdade tem um sabotador. Carl Jung descobriu que esse comportamento é especialmente comum em ambientes competitivos, trabalho, família, círculos sociais. A pessoa invejosa sabe que atacar você abertamente revelaria a inveja. Então finge apoio, enquanto secretamente planta obstáculos, espalha boatos negativos ou retém informações que te ajudariam. Veja situações concretas. No trabalho, te dizem boa sorte com a apresentação, mas esqueceram de te avisar que o cliente cancelou e você apresenta para ninguém. Na família, te dizem que apoiam seu negócio novo, mas falam mal dele para outros familiares que iam investir. Entre amigos, te dizem para ir com determinada roupa no evento, sabendo que está totalmente inadequada. No relacionamento, te incentivam a confiar cegamente, mas sabem de traições e ocultam de você. Carl Jung chamava isso de traição com máscara de lealdade. É uma das formas mais psicologicamente danosas de inveja, porque destrói sua capacidade de confiar. Você não só perde a pessoa, você perde a fé no seu próprio julgamento. Um cara trabalhava com um colega que se dizia seu melhor amigo no escritório. Almoçavam juntos, compartilhavam frustrações. O colega sempre dizia: conta comigo, estamos juntos nisso. Mas o cara começou a notar coisas estranhas, oportunidades que ele sabia que existiam, mas nunca eram comunicadas a ele. Reuniões importantes que ele descobria tarde demais. Erros em projetos dele que pareciam sabotagem. Até que um dia, outro colega revelou a verdade. O suposto amigo estava sistematicamente trabalhando contra ele. Retinha informações, falava mal dele com superiores, espalhava que ele não era comprometido. Tudo isso enquanto mantinha a cara de amigo leal. Quando o cara confrontou, sabe o que aconteceu? O colega negou tudo com lágrimas nos olhos. Disse que era inverdade, que estava magoado com a acusação, que sempre foi leal. Gaslighting profissional. E o pior: algumas pessoas acreditaram no colega, porque ele era bom ator. Carl Jung ensinou algo fundamental sobre esse tipo de traição. Ela não é sobre você.
É sobre a incapacidade da pessoa invejosa de lidar com suas próprias inadequações. Seu sucesso expõe as falhas dela, e isso é intolerável. Então ela precisa te derrubar, para se sentir equilibrada novamente. E aqui está a verdade mais dura. Você nunca pode fazer nada para resolver a inveja de outra pessoa. É um trabalho interno dela. Você pode ser humilde, pode minimizar suas conquistas, pode até se fazer de menor de propósito, mas não vai funcionar, porque a inveja não vem do que você faz, vem do que você representa, uma ameaça ao ego da pessoa. Proteção e sabedoria final, de Carl Jung. Então, o que você faz com essas informações? Como se protege de verdade? Carl Jung nos ensinou que a primeira defesa é sempre o autoconhecimento. Reconhecer esses sinais, não para se tornar amargo ou isolado, mas para fazer escolhas conscientes sobre quem você permite em sua vida. Nem toda pessoa merece ter acesso a você. Nem todo relacionamento merece ser mantido. E não há nada de errado em proteger sua energia e sua paz interior. Aqui estão os princípios que Carl Jung defendia e que podem te ajudar nessa jornada. 1. Confie na sua intuição. Se algo parece errado, investigue. Não ignore aquele desconforto, aquela pulga atrás da orelha, só porque a pessoa está sorrindo. Lembre-se, nem sempre um sorriso sincero indica boas intenções. 2. Observe padrões, não eventos isolados. Uma inverdade pode ser um engano, uma escorregada, 7 sinais consistentes com características semelhantes. É inveja sistêmica, é algo mais profundo. 3. Crie distância emocional. Você não precisa cortar totalmente o contato de imediato, mas não compartilhe suas vulnerabilidades, seus sonhos mais secretos, com quem demonstra esses sinais. Filtre as informações que você compartilha. 4. Não confronte esperando uma mudança mágica. Pessoas tomadas pela inveja raramente admitem. Confrontar serve para você ter clareza da situação, para entender o que está acontecendo, não para que a pessoa mude da noite para o dia. A mudança, nesse caso, depende exclusivamente dela. 5. Celebre suas vitórias com quem genuinamente te ama. Não desperdice a alegria de suas conquistas com quem vai diminuí-las, com quem vai tecer comentários maldosos. Escolha bem as companhias para esses momentos especiais. 6. Não se diminua para fazer os outros se sentirem melhor. Sua luz não tem que ser apagada para que outros brilhem. Cada um tem seu próprio brilho. E tentar se esconder para não ofuscar o outro só vai te fazer mal. 7. Lembre-se sempre, a inveja diz muito mais sobre quem sente do que sobre quem é alvo. Não é sobre você ser demais, é sobre a pessoa se sentir de menos. E isso não é problema seu. Carl Jung passou a vida estudando as profundezas da psique humana e uma de suas descobertas mais importantes foi esta: não podemos controlar o que os outros sentem sobre nós. Podemos apenas controlar como respondemos e quem escolhemos manter perto. Essa é a chave. Se você identificou esses 7 sinais em alguém, você não está louco, você está perceptivo. Seu inconsciente captou inverdades, sutilezas, que sua mente consciente tentou racionalizar, minimizar. E agora você tem o conhecimento. E lembre-se, conhecimento é poder. Conhecimento é proteção. Use-o com sabedoria. A inveja existe. A inverdade existe. Pessoas vão tentar te diminuir para se sentirem maiores. É uma triste realidade. Mas você não precisa participar desse jogo. Você pode escolher a paz, pode escolher o afastamento, pode escolher pessoas que realmente celebram quem você é, que te impulsionam para cima. E lembre-se do ensinamento final de Carl Jung:
A sombra sempre vaza. Por mais que tentem esconder, por mais que mintam, a verdade sobre quem as pessoas realmente são eventualmente se revela, seja através de um olhar, de um gesto, de uma atitude. Seu trabalho não é expor ninguém. Seu trabalho é se proteger, honrar sua jornada e seguir brilhando, porque sua luz incomoda quem escolheu viver na escuridão. Mas isso nunca foi e nunca será motivo para apagá-la. Brilhe e deixe que os invejosos lidem com suas próprias sombras, eles que se virem com isso.